aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigência, para que o outro o auxilie sem reclamações. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais que as palavras. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências cansa ao que ouve. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originariamente de Deus. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que nos indique os nossos erros. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoas as injunções do plano a que se precipitou. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. Se a perfídia cruzar seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação, examine-a com um sorriso silencioso, estude-lhe o processo calmamente e logo após, transforme-a em material digno da vida. Ampare fraternalmente o invejoso. O despeito é indisfarçável homenagem ao mérito, e pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai-vém das reencarnações inferiores. Prece de gratidão. Emmanuel. Senhor Jesus, com a nossa jubilosa gratidão pela assistência de todos os minutos, humildes servos daqueles servidores que te sabem realmente servir, aqui te ofertamos o nosso louvor singelo, a que se aliam as nossas súplicas incessantes. No campo de atividade em que nos situas por acréscimo de confiança e misericórdia, faze-nos sentir que todos os patrimônios da vida te pertencem, a fim de que a ilusão não nos ensombre o roteiro. Mostra-nos, Senhor, que nada possuímos além das nossas necessidades de regeneração, para que aprendamos a cooperar contigo em nosso próprio favor. E na ação a que nos convocas, ilumina-nos o passo para que não estejamos distraídos.
Que a nossa humildade não seja orgulho, que o nosso amor não seja egoísmo, que a nossa fé não seja discórdia, que a nossa justiça não seja violência, que a nossa coragem não seja temeridade, que a nossa segurança não seja preguiça, que a nossa simplicidade não seja aparência, que a nossa caridade não seja interesse, que a nossa paz não seja frio congelante, que a nossa verdade não seja fogo destruidor. Em torno de nós, Mestre, alonga-se infinito o campo do bem, a tua gloriosa vinha de luz, em que te consagras com os homens, pelos homens e para os homens, à construção do reino de Deus. Dá-nos o privilégio de lutar e sofrer em tua causa e ensina-nos a conquistar, pelo suor de cada dia, o dom da fidelidade, com a qual estejamos em comunhão contigo em todos os momentos de nossa vida. Assim seja. Saudações espirituais para todos os internautas que seguem em busca do sagrado. Nossas reflexões sobre Deus hoje vão se centrar num aspecto bastante interessante para a nossa perspectiva de percebê-lo. Trata-se de como imaginamos Deus em matéria de atributos. Ora, parte deles podem ser derivados da nossa maneira lógica de pensar a realidade. E isso já nos dá uma pista para dizermos que, em certo sentido, a compreensão de Deus não é propriamente Deus, é a nossa percepção sobre o que nós imaginamos, logicamos, pensamos de um modo geral. Em primeiro lugar, nós temos que dizer que Deus é único. Se ele não fosse único, existiriam concorrentes, deuses. Não é o nosso caso, Deus é único. Se existissem dois concorrentes ao cargo ou à função divina, um deles devia ter diferença em relação ao outro. Essa diferença já mostraria que ou um deles não é adequado, não tem a perfeição desejável, não tem a plenitude desejável, ou ambos, o que aí eliminaria a existência de Deus. Então, nós dizemos que Deus é único nesse sentido. Por outro lado, nós podemos compreender que ele é imutável, porque quem muda, muda do que é para aquilo que ainda não é. Ora, sendo assim, se ele vai se mudar para o que ainda não é, é porque não está na plenitude e na perfeição. Por isso ele é imutável. Ora, Deus deve ser onipotente, né? Se ele não for a suprema potência, algo poderá ser no lugar dele. E é por isso que nós dizemos que ele é onipotente. Mas não confundir onipotência com absoluta capacidade de fazer qualquer coisa. Algumas pessoas pensam assim, não é verdade. E posso me dizer por que não é verdade. Ele não pode, por exemplo, contrariar a própria regra, lei divina que criou. Ele não pode. Ele não pode fazer algo que seja contrário a si próprio. Né? Então, ele não pode tudo. Né? Como dizia alguém, ele não pode tirar férias, né? Coisa dos seres humanos. Então, essa onipotência não significa qualquer possibilidade, significa suprema potência. Né? Nós dizemos que ele é imanente e transcendente. Né? Imanente no sentido que está presente em toda a criação, seja sobre a forma de lei, de impulso, transformador, mas está presente. Mas ele não se confunde com a criação e transcende a criação. Isso equivale a dizer que há algo do divino que não está propriamente na criação. Nós dizemos que ele é eterno,
Porque se ele tivesse começo, haveria uma chance de se pensar, então ele não era Deus antes, né? Então ele é eterno. Ele necessariamente é a suprema bondade, a suprema inteligência, a suprema amorosidade, a suprema beleza, a suprema alegria, como alguns acrescentam. Deve ser aquilo que nós ansiamos, aspiramos como plenitude, como totalidade. Se assim não fosse, voltamos à mesma questão. Algo seria no seu lugar. E é claro que nós imaginamos que, em sendo a suprema bondade, há que garantir uma lei para que todos nos beneficiemos delas. Daí nós dizemos que ele é também a suprema justiça. Por isso, necessariamente, como já concluiu antes do Espiritismo Descartes, ele é a perfeição, o infinitamente perfeito. Dessa forma é que nós o concebemos na atualidade. Como já dissemos antes na sua definição, que é a causa primária, portanto, uma causa incausada, autogerida, autodependente e não alodependente, não depende de ninguém, nem de nada, então nós acrescentamos ainda esta possibilidade, ele é a suprema causa do universo. Ora, isso nos faz, de certa maneira, afastar-nos daquelas concepções antropomórficas, né? Mesmo aquelas que o cristianismo adota, Deus é o Pai, no sentido de figura humana. Não, não é nada disso, né? Claro que no sentido de genético, de criação do cosmos, ele pode ser o pai, a mãe, isso é o conceito que nós colocamos. Não? Então, nós precisamos estar atentos à nossa percepção. É o máximo que nós conseguimos em matéria de pensamento racional, pensamento analítico. Não? Então, nós podemos verificar se, mesmo nesse pensamento, nós já alcançamos esse tipo de compreensão. Poderíamos até acrescentar alguma coisa do tipo: Deus é a providência, né? No sentido de que provê, em certo sentido, ele é. Ou dizer que ele é o recôndito eu do universo, estaríamos dizendo em outra linguagem o que é a imanência. Então, hoje, pense como você vê, percebe os atributos de Deus. Vamos refletir sobre isso. Da manhã, criança, me fala do meu Deus, o cantar da brisa mansa, me fala do meu Deus, a rola que tu fala do meu Deus, minha vida uma canção ensina, a canção que eu fiz para meu Deus.
Para nos aproximarmos de Deus, é fundamental que compreendamos o amor. O amor para nós aqui na Terra é uma energia que nos aproxima uns dos outros, que faz com que nós sejamos movidos para a convivência com o outro a partir de um sentimento que supera até mesmo a nossa razão. O nosso querido Leon Denis vai dizer em uma página especial sobre o amor em o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele vai dizer que é um impulso do ser que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. É um proteu. O amor tem muitos significados e aprendemos desde sempre que este múltiplo que é o amor, ele pode se dar por uma casa, por uma causa, por um emprego, por um objeto, por um animal. São plurais as formas de amar. Mas quando falamos a respeito desta grandeza interior, desta grandeza que é essencialmente o princípio fundamental da existência, distancia-se desse conceito comum de amor, o conceito do amor divino, do amor essencial da alma, do princípio fulcro da vida. Leon Denis diz assim que por amor, Deus criou os seres para associá-los às suas alegrias e às suas obras. O amor, portanto, é um sacrifício. É um sacrifício porque vai exigir renúncia. Não a renúncia dolorosa, mas a renúncia do desapego feliz, do aprendizado ao desapego, que para nós ainda é tão distante e tão complexo. E ele diz assim: Deus auriu nele a vida para dá-la às almas. Dar vida às almas através do amor. O amor como sopro da vida, como essência, como aquilo que nós devemos buscar ao final da nossa trajetória, da nossa evolução. O amor como sendo a revelação de Deus nas atitudes cotidianas do Espírito que se revela. É a potência que se constitui em ato, que se mostra tal qual assim o é. Aquele indivíduo que consegue ser amoroso em plenitude é aquele indivíduo que conseguiu remover tudo aquilo que não é divino, tudo aquilo que lhe afasta da percepção da divindade em si mesmo. E, portanto, este indivíduo, ele mostra-se tal qual assim seria Deus se pudesse se mostrar aos homens. Porque ele denota características muito especiais que são propícias e são vinculadas a esta essência amorosa que Deus infundiu nos homens. Ao mesmo tempo que essa efusão vital, diz o nosso querido Denis, as almas receberiam o princípio afetivo destinado a germinar e expandir-se pela provação dos séculos, até que tenham aprendido a dar-se por sua vez, isto é, dedicar-se, sacrificar-se pelas outras. Não existe amor maior do que este, vai dizer o nosso querido João, do que dar a vida pelo seu irmão. O amor é uma força inexaurível, renova-se sem cessar, e ao contrário do que pensamos muitas vezes, quanto mais distribuímos, mais ele cresce. Quanto mais damos, mais dele recebemos. É uma energia que flui pelo ser para os outros, para o mundo, fazendo com que o ser se ilumine. É pelo amor, sol das almas, diz Leon Denis, que Deus mais eficazmente atua no mundo. É através do amor que nós podemos perceber os seres primitivos, resgatando-se com o seu contato com os seus, a partir de atos comezinhos, a partir de gestos, a partir de um convívio cotidiano, que pouco em pouco vai aflorando esse sentimento de paixão, que vai se transformando em amor, que Lázaro diz que é a migração dos instintos ao amor. O amor não no sentido vulgar do termo, este sentimento, mas este sol que condensa em seu ardente foco todas as aspirações sobre-humanas. Isso faz com que, dentro de nós, esta energia imensa faça rebentar e desabrochar de mil formas variadas, e essas seriam, portanto, 1000 esplêndidas florescências de amor.
Lentamente, à medida em que vai passando o tempo, o que era paixão, o que era desejo carnal, vai se transformando em um sentimento nobre, diz Leon Denis, e desinteressado completamente. A afeição a poucos vai se expandindo à família, à pátria, à humanidade. E a alma vai adquirindo então plenitude do seu desenvolvimento. E quando ela é capaz de compreender a vida celeste, ela será todo amor. Ela será, portanto, partícipe deste grande banquete do cenário divino. O amor, diz Leon Denis, é mais forte do que o ódio e mais poderoso do que a morte. Diálogo de André Luiz com a Laura, mãe de Lísias, em nosso lar. Meu olhar indagador ia de Lísias para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos da minha natural perplexidade, mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos explicando. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. Quando em quando, recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a sua base profunda. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória. Como no caso dos veículos terrestres, necessitamos de colaboração da graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? Tais elucidações confortavam-me sobremaneira. Percebendo minha satisfação íntima, Lísias interviu acentuando: tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evoluído o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme, no subsolo do planeta, nutre-se essencialmente de terra. O grande animal colhe da planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança que suga o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transformando-o segundo a exigência do paladar, que vai lhe ser próprio, e serve-se dele à mesa do lar. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura, porque, no fundo, o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele, sem ele não teríamos existência. É extraordinário aduzir comovido. Não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu então a mãe de Lísias atenciosa. Jesus não preceitou esses princípios objetivando não somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mas dia menos dia, que a prática do bem constitui um simples dever. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal são patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo. Constituem sólidos alimentos para a vida em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá,
Entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é um problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a esses imperativos tais. Que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. A lei divina que o Mestre ensina é a lei de amor. Que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama, que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama, que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama, que o amor te inspira, faz o peito a lira. Livre a ama que o amor é leve. Ama que o amor é leve. Hora de meditar. Necessidade vital para nos alimentarmos do transcendente, do espiritual, do que é mais elevado.
Na meditação de hoje, vamos introduzir um tema. Não é propriamente aquela meditação da escuta, do silêncio total, não é. Mas são estágios de desenvolvimento dessa nossa competência que um dia vai nos fazer ultrapassar os limites da fragmentação racional analítica. De vez em quando, podemos fazer esse tipo de orientação, tomarmos de um tema, verificarmos como é que ele se desenvolve evolutivamente e irmos perpassando esses degraus da evolução para nos contemplarmos na plenitude. Pois bem, o eixo estruturante da evolução, ou o ímpeto primordial da evolução, chama-se amorização. E há degraus, possibilidades evolutivas, níveis diferenciados. Então, hoje, vamos nos dedicar a experienciar, de alguma sorte, as nossas percepções sobre o amor. Vamos perceber de onde viemos, para onde vamos. De onde viemos, para onde vamos. Comecemos, então, fazendo o nosso exercício básico de quietude. Primeiro, centrado na respiração. Respiração tranquila, bem tranquila, bem tranquila. Quando estivermos nessa situação de tranquilidade, inspirando, expirando, passemos a dar um comando para o nosso corpo. Esta maravilhosa experiência de estar no mundo, nosso grande veículo. E o relaxemos. Relaxemos, relaxemos, relaxemos o corpo. Digamos para nós mesmos, usando o poder mental: meu corpo está relaxado, bem relaxado, bem relaxado, bem relaxado, bem relaxado, bem relaxado, relaxar, relaxar, relaxar. Busquemos uma emoção que seja tranquilizadora. Evoquemos um momento de esplêndida serenidade. Calma profunda, tranquilidade íntima ímpar. E digamos a nós mesmos: estarei assim, calmo, bem calmo, sereno, bem sereno, bem sereno, bem sereno, bem sereno, bem sereno, bem sereno. Com essa evocação, passemos a observar a nossa mente e queiramos com a nossa vontade, melhor dizendo, que ela fique quieta. Os pensamentos irão passar, nós não interferiremos. Ficaremos apenas atentos. E diremos de vez em quando: mente quieta, mente quieta, mente quieta, bem quieta. Pensamentos que passam, e ela vai se esvaziando, saindo do tumulto habitual. Mente quieta, mente quieta, mente quieta, bem quieta, bem quieta, bem quieta, bem quieta. Observemos os nossos 3 veículos: o corpo, as emoções, os pensamentos. Mas observemos que somos observadores, testemunhas,
consciência que está além do pensamento, das emoções. Observemos isso e passemos a algo mais. A consciência da própria consciência. Não há pensamentos sobre isso. É só uma percepção direta e nada. Tomo consciência da minha própria consciência, que observa pensamentos, emoções, sensações. Ficamos por um instante nessa situação. Agora introduzimos o tema básico, o amor. E nesse amor, vamos vendo a gradação e verificando no nosso íntimo se há algo na nossa vida que reflete esse estágio, do mais primário, inicial, aprendizagem, até a glória do amor pleno. Então, pensemos assim, o nosso amor é puro apetite, é um amor devorador. Aquele que quer retirar tudo do amado, dominar-lhe, extrair todas as possibilidades de gozo pessoal, como uma criança lidando com o peito da mãe na hora da lactação. Há algo em nós assim. Esse é o primeiro passo da amorosidade. Mas vamos adiante. Agora o amor é necessidade. És tudo para mim. Sinto necessidade de ti. Amo-te como uma criança que precisa da mãe, do colo, dos cuidados do modo geral. Segundo estágio. O outro já existe. Mas para ser sempre fonte de benefícios, o qual eu procuro extrair de alguma maneira. E agora? Vamos caminhando nesses degraus. Agora é pura paixão. Pura paixão. Quero o prazer. És meu, és minha. És a posse que eu sempre ansiei para me satisfazer. Claro, sua presença já é mais importante do que antes, quando era criança. Mas é a ideia. Vivo inundado de bem-estar com a sua presença. Sinto a sua ausência terrivelmente. Mas ai de ti, se resolveres afastar de mim. Há algo em nós assim, esse estágio, essa vivência. Vamos caminhando nesses degraus. Agora é algo mais. É um algo de atração. Atração essa que me envolve completamente. Uma espécie de vitalidade, com Eros predominando, e uma sensação de partilha de alguma maneira. Estou agora sob a égide da energética psíquica, que principalmente atrai corpos, sensações, emoções, mas quero partilhar. Estou avançando na expressão amorosa. Agora o amor é a amizade. E na amizade, então, eu tendo a compartilhar experiências, a usufruir da companhia, da inteireza, da experiência, de estar juntos o tempo todo, mas juntos por afinidade,
Já não quero mais dominar, quero partilhar. Quero experienciar essa alegria sublime de ter a liberdade de ser eu mesmo na companhia do outro. Agora, ele pode ser o amor, expressão, pura ternura. Sinto essa sensação de cuidado, de amorosidade que se expressa de mim toda vez que te encontro, que te vejo. Fico feliz. Não importa se estás comigo sempre. Importa que toda vez que me encontro, isso transborda de satisfação. Agora, tudo é celebração. O amor é alegria, é uma graça amar. Mas já não tem a direção tradicional de alguém. É simplesmente uma satisfação íntima de estar vivenciando essa experiência de sentimento. E é claro que ela se espraia por onde eu passo, por onde eu vou, onde eu me encontro. Não há razão para amar. Simplesmente é a vitalidade da alma se expressando desse jeito. E agora chegamos ao máximo. O amor é gratuidade. É ágape. É vivência plena da sensação, da percepção amorosa, do amor universal, do amor inclusão, do amor que é a representação do divino em nós. Qual será a nossa experiência dominante? Qual será o nosso sonho? Qual será a nossa próxima vivência evolutiva? Sonhemos com o amor imortal, o amor divino, o amor pleno. E agora retornemos ao nosso contínuo em termos de programa, sentindo os degraus do amor pisados por nós em nossa vida. Quisera entender a tua grandeza. Os cientistas celebrizam-te em fórmulas complexas quão inatingíveis. Filósofos discutem escolas que se antagonizam, tentando definir-te. Religiões emparedam-te nos seus templos e dogmas. Tu, porém, que não começaste nem terminarás, que és o dia e a noite, o infinito e a molécula visível em tudo e inalcançável, permite que o teu poeta apenas te sinta, ele ame. Assim, mergulhando no oceano da tua presença e viajando nos ventos que me conduzem a ti, eu digo: arranca-me da minha pequenez para a tua grandeza. Conduze-me da ignorância para a sabedoria. Retira-me a condição de morte, a fim de que eu seja vida, e totalmente embriagado em tua luz, eu faço silêncio, para que a tua claridade entorne a ânfora de bênçãos sobre o mundo em sombras onde eu vivo. Para nos aproximarmos de Deus, é fundamental também que compreendamos a amizade. Esse sentimento sincero e fraterno que nos envolve a todos quando estamos diante daqueles que gostamos,
daqueles pelos quais nutrimos um sentimento nobre de união, aquele sentimento de alegria quando do encontro, quanto da proximidade. Esses são os amigos. Esses são aqueles que, para nós, a vida se torna mais delicada, doce, quando a sua presença nos é dada como um presente mesmo, de verdade. Assim, o nosso amigo Humberto de Campos vai dizer no livro Boa Nova, Amor e Renúncia, um capítulo muito lindo em que ele fala de um encontro de Jesus com Simão Pedro. Neste capítulo, Simão, como era praxe, faz indagações acerca do comportamento elevado, do sentimento elevado que o Mestre impunha aos seus discípulos. E ele diz assim: Mestre, quando fizeste o milagre de Caná, não estarias nesse instante fomentando uma festa mundana? Que tipo de benefício estaria aurindo nesse instante aqueles que eram agraciados pelo teu poder? Ao que Jesus redargui dizendo: Simão, aqueles são amigos queridos e nós temos um prazer imenso de servi-lo. Nada substitui a alegria de servir a um amigo, diz aqui o nosso amigo Humberto de Campos. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi o bem da alegria com o desejo de selar a existência do reino de Deus nos nossos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, diz Humberto de Campos, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Aqui Jesus explica para Simão que não existe alegria maior do que estarmos próximos e sermos totalmente capazes de nos doar àqueles a quem amamos. É fundamental compreender que a proximidade de Deus tem a ver com a união, tem a ver com a unidade. Quando Jesus pregava a unidade, conclamava a todos ao espaço de eliminarmos quaisquer fronteiras que existissem entre nós, para nos sentirmos apenas e tão somente uns com os outros, assim como ele dizia ser ele um com o seu Pai. Nos convidando a esse movimento de elevação, de unidade, ele vai, na amizade, expressar o exercício cotidiano para que nós possamos, assim, aprender a fazer o nosso caminho também na direção de Deus, através do amor fraterno com os nossos amigos. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja o nosso coração esta sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Então, Simão Pedro, ouvindo essas palavras do Mestre, diz: como devemos proceder quando os amigos não são aqueles que nos compreendem? Quando são os amigos a fonte da ingratidão? Jesus então lhe responde: Pedro, o verdadeiro amor sincero nunca espera recompensas. Quem dá, Pedro, dizemos nós, quem dá não precisa de respostas, porque a graça de dar está em doar. O amor é um sentimento de doação e não de recepção ou de trocas. A renúncia, diz Humberto de Campos, é seu ponto de apoio. Como o ato de dar é a essência da vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um grande tesouro. E ele complementa: ainda que os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes,
jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. O vinho de Caná, diz Jesus, poderá se transformar um dia no vinagre da amargura. Contudo, sentirei, mesmo assim, júbilo em sorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar, por amor ao Todo-Poderoso. E um jovem disse: fala-nos da amizade. E ele respondeu dizendo: o vosso amigo é a resposta às vossas necessidades. Ele é o campo que cultivais com amor e colheis com gratidão. E é o vosso apoio e o vosso abrigo. Pois ides até ele com fome e procurai-o para terdes paz. Quando vosso amigo fala livremente, vós não receiais o não, nem retendes o não. E quando ele está calado, o vosso coração não deixa de ouvir o coração dele, pois na amizade, todos os pensamentos, todos os desejos, todas as esperanças nascem e são partilhadas sem palavras, com alegria. Quando vos separais de um amigo, não fiqueis em dor, pois aquilo que mais amais nele tornar-se-á mais claro com a sua ausência, tal como a montanha, para quem a escala é mais nítida vista da planície. E não deixeis que haja outro propósito na amizade, que não o aprofundamento do espírito. Pois o amor, que só procura a revelação do seu próprio mistério, não é amor, mas uma rede lançada que só apanha o que não é essencial. E deixai que o que de melhor há em vós seja para o vosso amigo, já que ele tem de conhecer o refluxo da vossa maré, que conheça também o seu fluxo. Pois para que serve vosso amigo, se só o procurais para matar o tempo? Procurai-o também para viver, pois ele vos preencherá os desejos, mas não o vazio. E na doçura da amizade, que haja alegria e a partilha de prazeres, pois é nas pequenas coisas que o coração encontra a frescura de sua manhã. O que posso lhes recomendar para essa semana? Experimentar o amor. O amor amizade, o amor ágape, o amor experiência de comunhão em grupo. E por falar nisso, você pode estar amanhã na sede da FEB, sede administrativa. Inscreva-se como trabalhador no site da FEB. Mas se não puder, amanhã é o dia do encontro do ano federativo em termos de abertura. Siga o nosso canal no horário da manhã, domingo, e experimente fazer parte dessa rede espírita que pretende reunir todos nós como companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Então, durante a semana, explicite seu amor cada vez mais para si mesmo e na realização comum. Eu posso lhe assegurar, com base em tudo que a gente estudou, que o amor é o alimento das almas e Deus é amor.
amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo, os verdadeiros amigos do peito de pé, os melhores amigos, não trazem dentro da boca palavras fingidas ou falsas histórias. Sabem entender o silêncio e manter a presença, mesmo quando ausentes. Por isso mesmo, apesar de tão raros, não há nada melhor do que um grande amigo. A amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. Amizade, o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo, por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa, essa casa será sempre sua. Amigo,